Senhor. No princípio criou os meus pés e mãos para louvá-lo com todo o meu ser. Colocou um sopro, uma inspiração para adorá-lo enquanto eu viver. Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço. Te ofereço, te ofereço, te ofereço. Eu nasci e ele já estava ali, esperando pra me ver crescer. Colocou em mim novo coração, deu-me vida pra agradecer. Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, te ofereço, te ofereço. Me deste vida melhor, me deu sua vida, ofereceu o melhor, me deu sua vida. Me deste vida melhor, me deu sua vida, ofereceu o melhor. Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço, Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço. Te ofereço, te ofereço, te ofereço, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, te ofereço, te ofereço. Te ofereço, te ofereço, te ofereço. Te ofereço. Amém. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, músicos. Boa noite, Fabrício, maestro hoje aqui. Muito bem-vindos ao culto na Capela da Graça. A gente está com o coração cheio de alegria para poder compartilhar o que Deus tem colocado nos nossos corações com vocês nessa noite. E como a gente até está num formato mais parecido com o do nosso culto hoje, e a gente está até mais felizinho, né? Cantando de pé, falando de pé. E como a gente sempre diz nos nossos cultos, né, a missão dessa igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Então, se a gente está aqui hoje, é para a gente poder crescer nesse relacionamento. E se de alguma forma a gente conseguir, por vias do Espírito Santo, tocar o seu coração também para que você possa crescer no relacionamento com Jesus, é esse o nosso objetivo. É por isso que a gente está aqui nessa noite. Então, muito obrigado por nos receber na sua casa, no seu quarto, no seu celular, no seu carro, onde você estiver agora nesse momento. E eu quero só dar 2 avisos assim, importantes. A gente continua com a nossa campanha no meio da semana para ajudar as pessoas que estão em necessidade extrema. Então, se você tiver alimentos ou roupas de frio e quiser fazer uma doação, fala com a gente, entre em contato,
WhatsApp, da forma que for. A gente pode até ir buscar na sua casa, ou se você puder trazer aqui, ainda mais fácil ainda. Mas a gente não pode perder essa sensibilidade, né, de se compadecer daquele que tem menos recursos do que a gente. Então, um dos chamados do cristão é compartilhar esse amor, né? Então, a gente quer compartilhar isso em formas efetivas, coisas que façam diferença na vida das pessoas, né? E, por fim, no domingo retrasado, o Marcelo falou uma coisa muito importante aqui, que eu não tinha me atentado ainda, que é pedir para que vocês curtam aí o vídeo da capela, compartilhem. Não é para que a gente apareça mais, mas é para que o evangelho chegue até mais pessoas. Então, na medida que você curte, você compartilha, a ferramenta do próprio YouTube, ela vai mostrando mais esse vídeo para outras pessoas. Então, é uma forma de você também evangelizar fazendo isso, né? Porque outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então, se você puder, faz isso. E estamos aqui convidando você para juntos a gente adorar a Deus nessa noite. Fazer uma pequena oração agora. Paizinho, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem sido o nosso sustento nesses dias diferentes, né? Onde a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós podemos ficar firmes na confiança de que o Senhor está conosco, que o Senhor não está distraído, que o Senhor sabe o que cada um está vivendo nesse momento, e que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Então, fala conosco nessa noite, usa as músicas, o testemunho, a palavra, para tocar os nossos corações e trazer mudança de vida, comprometimento com a Tua causa e bênçãos para as nossas casas e o cuidado com as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal aí de casa. Se ajeita aí no sofá, na cama, ou se você não estiver em casa, né? Se ajeita onde você estiver, que agora é a hora do nosso louvor e você está convidado a cantar com a gente. Vamos lá? Levanta do sofá. Esquenta. Faltam as palmas aqui, né, Rê? Falta um certo volume. Se o mar se enfurecer,
Seja bem-vindo, Pai, aqui entre nós, nas casas, na vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora. Em nome de Jesus, entregamos a nossa vida a Ti. A minha vida é Tua, eu vivo pra Te adorar. Enquanto eu respirar, usa minha vida. A minha vida é Tua, eu vivo pra Te adorar. Enquanto eu respirar, usa minha vida. Usa minha vida. Deus, quero ser um vaso em Tuas mãos. Quero viver pra Te servir. Deus, quero ser um vaso em Tuas mãos. Quero viver pra Te servir. A minha vida é Tua, eu vivo pra Te adorar. Enquanto eu respirar, usa minha vida. A minha vida é Tua, eu vivo pra Te adorar. Enquanto eu respirar, usa minha vida. Usa minha vida. Deus, quero ser um vaso em Tuas mãos. Quero viver pra Te servir. Deus, quero ser um vaso em Tuas mãos. Quero viver pra Te servir. A minha vida é Tua, eu vivo pra Te adorar. Enquanto eu respirar, usa minha vida. A minha vida é Tua, eu vivo pra Te adorar. Enquanto eu respirar, usa minha vida. Usa minha vida. Como Pai, venha me abraçar. Como servo, venho me prostrar. E meu ser, venha completar com Teu amor. Como Pai, venha me abraçar. Como servo, venho me prostrar. E meu ser, venha completar com Teu amor. Com Teu amor. A minha vida é Tua, eu vivo pra Te adorar. Enquanto eu respirar, usa minha vida. A minha vida é Tua, eu vivo pra Te adorar. Enquanto eu respirar, usa minha vida. Usa minha vida. A minha vida é Tua, eu vivo pra Te adorar. Enquanto eu respirar, usa minha
No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória,
Obrigada por ser quem é. Obrigada por ser poderoso. Obrigada por ser lindo. Obrigada por nos receber do jeito que somos, Pai. Obrigada, 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 obrigada. O Senhor nos criou no princípio, o Senhor fez os pés, fez as mãos, para que a gente te louvasse com tudo que somos, com tudo que temos, Pai. Tanta gente, Senhor, que falta conhecer a Ti. Tanta gente, Pai, carente do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bondade, do Teu poder, Pai. Tanta gente carente de Ti, Senhor. O Senhor nos fez para que a gente vivesse um propósito que o Senhor sonhou para nós nessa terra, Pai. E as pessoas, Pai, às vezes se perdem no meio desse mundo que na maioria das vezes é cruel, Senhor. E algumas pessoas desconstroem a identidade que temos em Cristo Jesus. Algumas pessoas não encontram esse propósito, Pai. Não experimentam do Teu amor, do Teu poder, Pai. Eu oro, Senhor, por essas pessoas hoje que estão nos assistindo, Pai, em casa, no carro, pela internet. Eu oro por cada um que já tem o coração convertido a Ti, Senhor. Que o Senhor dê olhos de águia para nós, Pai, que somos convertidos. Que o Senhor nos faça ver através das lentes que nos cegam, Pai, de enxergar as pessoas com mais amor, com mais bondade, Pai. Derrama nos nossos corações, Pai, a Tua compaixão. O mundo precisa do Teu amor, o mundo precisa do Teu cuidado, o mundo precisa de pessoas convertidas a Ti, Senhor, que queiram levar o Teu ministério adiante, Pai, não que queiram deixar dentro de casa. Mas tanta gente precisando disso, tanta gente que nem conhece, tanta gente que nunca ouviu falar. Quão lindo Seu nome é, tem tanta gente. Nos usa, Senhor, através da internet, Pai, que a gente pode alcançar tanta gente. Essa igreja, Pai, é sempre lotada, mas ela é limitada. Eu nem sei quanta gente cabe aqui dentro, mas a internet não tem limite, Senhor, e vidas podem ser transformadas em cidades diferentes, em países diferentes. Alguma pessoa pode estar precisando receber isso, Senhor. Que o Senhor toque os nossos corações, que a gente encaminhe links, que a gente encaminhe versículos, que a gente encaminhe coisas que nos fazem sentido, que pode fazer sentido para alguém, Pai, que está lá fora precisando de Ti, precisando conhecer um pouquinho da tua verdade, do Teu amor e da Tua bondade. E eu oro, Pai, pelos que ainda não são convertidos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sobre essas pessoas, que elas sintam um arrepio no corpo, Senhor, e aquela coisa que a gente sente, a gente não tem explicação, mas a gente sente um calor, a gente sente um vento diferente, a gente sente um olhar diferente, que essas pessoas possam experimentar através do ar, através de uma música, através de uma palavra, através de uma mensagem, através da internet, através de um abraço, que elas possam experimentar uma vida em Cristo, Pai, que elas possam abrir a porta para essa nova chance na vida delas, que elas decidam dizer o primeiro sim, para que o Senhor entre e faça maravilhas, Pai. Uma vida contigo não é uma vida sem dor, não é uma vida onde a gente não vai ter problemas. Uma vida contigo não é uma vida onde seremos prósperos o tempo todo, seja financeiramente, seja emocionalmente. Jesus veio e nos disse: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. E uma vida contigo é ter bom ânimo. Uma vida contigo é a gente olhar para os problemas e a gente saber que junto contigo a gente consegue superar.
Uma vida contigo é ter esperança, Senhor, de dias melhores, ter esperança nas pessoas, acreditar nas pessoas. Uma vida contigo é experimentar mais da empatia e menos julgamento. É agradecer diante dos conflitos. É enxergar as coisas boas quando os problemas aparecem, porque até os problemas nos trazem aprendizados, Pai. Uma vida contigo é mudar a nossa perspectiva sobre a vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por o Senhor cuidar de nós, de cada um. O Senhor cuida e ainda vai cuidar. Obrigada pelas bênçãos. Obrigada pelas dores. Porque as nossas dores, elas podem ser o nosso propósito de vida. Jesus sofreu a maior dor de cruz, Pai, que tinha um propósito de salvar vidas, resgatar vidas. A gente precisa aprender para as nossas dores, olhar para as nossas dores e enxergar isso também, um propósito. E parar de se vitimizar, de só lamentar, de murmurar, mas olhar para as nossas dores como algo bom, Pai, e usar elas para atingir outras pessoas. Então, obrigada, Senhor, eu agradeço por todas as bênçãos, eu agradeço por todas as dores. Eu agradeço porque eu confio que o Senhor está com a gente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, mas o Senhor está nos aprimorando, está nos ensinando, está nos acolhendo, está nos instruindo, Senhor. E eu te agradeço por isso. Em especial que o Senhor esteja nos lares, nas casas, de cada um que está dando play nesse vídeo, Pai. Seja hoje ou que vai assistir outro dia, Pai. Toque o coração dessas pessoas, derrama da Tua paz, da Tua bondade. Que elas experimentem do Teu amor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente vai ver um testemunho da Fernanda, que, como todos os outros, toda história é única, toda história tem algo para nos ensinar, então com certeza essa também vai ensinar muita coisa para mim e para você. Eu nasci num lar católico, a minha família toda era, eu acho que eu era a única católica praticante na minha família, eu tinha 10, 12 anos, estava fazendo a primeira comunhão, eu e minha avó, a gente sempre estava indo na missa, eu participava dos teatrinhos que tinha na igreja, estava sempre envolvida ali, eu sempre tive isso, essa vontade, eu levava meus amiguinhos para catequese. E teve uma época que meus tios começaram a ir para a igreja evangélica por causa de um testemunho, de uma cura que teve na família da minha tia, né, esposa do meu tio, e aquilo foi impactando a família toda, né? Que ela tinha se convertido e eu falava, esse negócio de crente não é para mim não. E aí foi, mas aí teve uma hora que chegou na minha casa, que os meus pais começaram a ir. E cada domingo era uma briga, porque daí eu chorava porque eu queria ir à missa e eles querendo ir na igreja. E eu, assim, muito... aquele preconceito, né, que muita gente tem até hoje, porque eu não vou em igreja de crente, mas não vou. Pode morrer, mas eu não vou. E até que um dia a minha mãe falou assim, Fernanda, Deus é um só, você mesmo fala isso. E por que você não quer ir lá conhecer? Você está falando uma coisa que você não conhece. Eu falei, eu não quero ir em igreja que as pessoas vão ficar pedindo dinheiro. Porque era o meu conceito de igreja evangélica ou de igreja de crente, como falam, é que eu ia lá, eles iam lá para pedir dinheiro. Isso eu tinha 13 anos, né? Eu já tinha esse preconceito bem instituído em mim, assim, né? Não vou à igreja para pedir dinheiro. Ela falou assim, vamos, se pedir, eu não vou mais pedir para você ir. Agora você precisa conhecer, porque nem todas as igrejas são iguais. E aí, com muita luta, teve um domingo que eu fui e eu fiquei o tempo todo, eu nem lembro o que o pastor pregou naquele dia, mas eu ficava o tempo todo esperando a hora que ele ia falar, agora é a hora de você entregar o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, sei lá o que era, daquela forma que eu tinha na minha cabeça, né? Agora, se você quer salvação, dá aqui o seu dinheiro, sabe? Eu ficava imaginando algum momento dele falar, mas ele
Naquela pregação, acho que Deus foi tão... Eu falei assim, Deus acho que usou ele para não falar de nada naquele culto específico, porque eu estava procurando aquilo, né? E ele não falou nada, nem teve momento de dízimo e oferta, não teve nada. Eu falei, gente do céu, não é assim, né? E eu gostei. Aí no outro domingo não tinha como ir para a missa, vou perder a carona, Deus é o mesmo, então vamos, né? E eu comecei a ver que não era aquilo. E aí eu acabei aos 15 anos, eu me batizei. Aí foi um choque muito grande para a minha família, que ainda, né, para grande parte da minha família que ainda continua católica. Foi um choque ali, que eu tinha uns tios que eu considerava muito, e chegou um momento que ele falou, não, teve um episódio que me marcou muito, que a minha tia veio passar férias em casa, uma tia que eu considero até hoje muito, assim, uma segunda mãe para mim, fez muito parte da minha infância. E ela veio posar em casa, e aí eu tinha esquecido alguma coisa dentro do quarto dela, que ela estava dormindo. E eu bati, né? Falei, tia, posso pegar minha escova de dente? Estava no banheiro do quarto dela. Falei, tia, posso pegar minha escova de dente? E ela falou, não, aqui crente não entra. Nossa, aquilo pra mim foi uma... Eu falei, gente, eu tô indo pra igreja, eu não tô usando droga, né? E eu falei, meu Senhor, por quê? O que tá errado nisso, né? Mas assim, acho que Deus foi me confortando, me dando força, né? Me fortalecendo para eu tirar de letra isso aí. E aí eu fui crescendo, né? Sempre ali na igreja, participando do louvor, Teve uma época que a gente estava com 5 ministérios, daí eu já estava assim, né? Porque eu gostava muito de servir, gosto muito de servir. E aí eu estava no louvor, eu estava no Ministério de Jovens, eu estava cuidando de criança, eu estava na diaconia, a gente estava em tudo envolvido ali na igreja. E até que o Dá começou a trabalhar lá também, então eu já estava naquele bolo, né? E muitas coisas foram acontecendo e eu acho que faltou em mim, apesar de que a gente ouve muito na igreja, só que a gente não coloca em prática, é que a gente não deve olhar para homens. Mas eu ouvi uma coisa dali, pegava uma coisa dali, eu vi que ele estava começando a ficar doente, começou a tomar remédio e tudo aquilo. E aquilo foi me tirando o encanto de estar participando da igreja, né? E assim, para mim foi muito difícil, porque foi logo depois do nascimento dos meus filhos, e eu queria muito uma igreja para eles poderem crescer ali, né? E eu não estava tendo aquilo, não via, eu ia mais por obrigação, e eu começava a olhar para as pessoas, mas eu não vivia mais o evangelho, né? E aí o Senhor, de uma forma muito cuidadosa, né? Porque Ele é um Deus de detalhes, né? Ele foi cuidando disso. E eu sei que Ele usou, foi através das minhas crianças, né? Que a gente acabou vindo para cá. Porque eu não acredito em coincidência, né? Mas assim, Deus colocou a gente para morar no prédio onde o Dani e a Jane moram. E aí a Heloísa brincava muito com a Alice, e aí ela sempre falando aqui demais e tal. E eu falei, vamos lá, porque se a gente não está indo, primeiro a gente precisa levar as crianças em algum lugar. Elas precisam ter essa aproximação com Deus, né? E aí, depois de muita luta, pedindo para Deus e orando, o Dá não queria vir de jeito nenhum por causa do preconceito. Eu falei, mas vamos, até que eu acho que de tanto insistir... um ano, né? Exatamente um ano depois ele falou, vamos. Aí a gente veio num Kid Mais que era de Páscoa e foi assim, tão gostoso você ver que as crianças estavam curtindo aquele momento, né? Porque quando a gente ia na igreja, eles não queriam ficar na salinha, eles queriam ficar com a gente. E ali no Kid Mais, eles estavam interagindo e aquilo para mim encheu meu coração de alegria. Eu falei, Senhor, é isso que eu quero para minhas crianças, é isso que eu quero, esse relacionamento que eu quero, né? E aí, a importância de dar a oferta para ajudar, a importância de você estar ali, a virtude que foi ministrada naquele dia e depois as crianças irem falando durante a semana da virtude, ou a gente lembrando, né? Olha, você precisa amar, você precisa ser paciente, a gente tem que saber esperar. E vai ministrando no coraçãozinho deles, né? E para mim foi assim um presente que Deus colocou, foi o que demais na nossa vida. E aí a gente começou a frequentar a capela, né?
graças a Deus eu consegui convencer o meu esposo a vir no primeiro culto. A gente veio num culto de louvor que teve, que foi muito, né, assim, lindo, né? A Kelly cantando, a música, tava tudo lindo, assim, e o Senhor tocando mesmo no nosso coração. E aí a gente começou a participar das séries, daí a gente não queria mais, eu vou hoje, não vou amanhã, não. A gente quer ir todo domingo para ver onde que vai dar essa série, né? E a gente vê, assim, que mesmo depois de 20 anos que eu fiquei numa igreja, cada domingo, a cada nova série, Deus tem tocado no meu coração, né? E no coração da minha família. A hora que ele falou da ansiedade, que é uma coisa que hoje a gente vive muito, né? Pensando no amanhã, pensando como é que vai ser a educação dos filhos, como é que vai ser a conta para pagar, a gente fica muito ansioso. Ele falou assim que quando a gente é ansioso, a gente está de uma forma sutil dizendo para Deus que a gente não confia nele. Nossa, a hora que ele falou isso, eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu confio e eu quero confiar em Ti. Né? E ele falou isso, eu falei, meu pai, eu sou ansiosa, como assim, né? E a gente vem aprendendo a cada dia. Cada vez que eu venho e eu vejo, às vezes é o mesmo texto, e eu vejo assim, o Senhor falando direto no coração, assim, eu falei, Fernando, você é uma tonta, né? Olha eu aqui, para de ser ansiosa, para de ser preocupada, para de achar o que os outros vão pensar, né? Seja você, eu te quero assim, né? E eu tenho visto assim que o Senhor está cuidando, nos moldando a cada dia. E eu sou assim muito grata pela capela ter entrado na minha vida e na vida da minha família. Meu nome é Fernanda e essa é a minha história até aqui. E nós continuamos aqui, hein? E sabe por quê? Porque Deus ainda tem o controle nas mãos. Como a gente tem aprendido, né? E estamos resistindo. Mesmo num mundo novo, meio doido, que gera tanta ansiedade em alguns, temor em outros, mas que, além de tudo, acima de tudo, gere em nós esperança. A palavra de Deus diz isso, que os problemas, eles podem produzir em nós perseverança, vai forjar o aço da coragem, do caráter, do bom caráter, e que vai gerar, acima de tudo, esperança, de que Deus está cuidando da gente. Tem um salmo muito bonito, que eu gosto muito, o Salmo 103. E lá diz que Deus tem compaixão de nós como um pai se compadece do seu filho. Até suspirei. Ele olha para nós, para as nossas questões, como um pai. Não como um Deus distante. E é como nós temos ouvido também aqui, né? Deus é próximo de nós. Ele se importa conosco. E nesse momento, quando eu venho falar das necessidades materiais que a gente tem como comunidade, eu quero te lembrar que assim como nós temos confiança de que Ele vai suprir as nossas necessidades materiais enquanto igreja, Ele também vai suprir as suas. Ele precisa só que você também confie nele, como Ele confia em você. Que você acredite nele, como Ele acredita em você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aí Ele fará. Mas entrega. Nesse momento vai aparecer na tua frente, como você já sabe, o número da conta da igreja, da agência da conta. Você pode fazer uma transferência, fazer um depósito. Então aproveita e tira um print, anota, tira uma foto com o celular. Que Deus te honre pela entrega do seu coração. Em nome de Jesus. Amém.
Semana passada, eu encerrei a mensagem com uma promessa de Deus através do profeta Isaías, e uma promessa muito pertinente para os nossos dias e muito reconfortante para cada um de nós. Mas eu apresentei a promessa de Deus sem apresentar o contexto. E o que estava acontecendo aqui, nessa época, isso há 2.400 anos, na época de Isaías, o que estava acontecendo é que os reis daquela época, o povo, eles tinham uma prática muito estranha. Eles, quando as coisas se arruinavam, quando as coisas iam mal, quando eles adoeciam, quando eles tinham necessidades, eles buscavam a Deus, inclusive os reis. Aí adoravam a Deus, aí cultuavam ao Criador, né? Aí quando as coisas se ajeitavam, eles iam se esquecendo de Deus e começavam a tomar as decisões por conta própria, assumir o controle das próprias vidas, e aí a vida muitas vezes ia para o buraco. Mas isso é coisa do passado, isso não acontece mais hoje em dia, né? Hoje em dia a gente fica firme, as tempestades não abalam mais a gente, né? Certo? Não? Talvez, não sei. Mas nesse tempo era o que acontecia. Então, nesse momento, um pouco antes dessa profecia, tinha acontecido exatamente isso. O povo tinha abandonado a adoração a Deus, já não estavam seguindo mais os mandamentos de Deus, e eles começaram a passar dificuldades e sentiam que Deus tinha os abandonado, mas num determinado momento, Isaías falando com Deus, Deus teve misericórdia daquele povo e se aproximou de novo daquele povo. E aí que entra o contexto das promessas que a gente leu, né? E quando Deus entrou na história de novo, está no capítulo 43, versículo 1 de Isaías, diz assim: mas agora o quê? Agora que as pessoas voltaram a buscar a Deus e a seguir os seus mandamentos, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, o Senhor diz assim: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. É Deus mais uma vez se aproximando dos seus queridos filhinhos, né, da sua criação, da humanidade, pela sua misericórdia. E aí, no versículo 18, é que eu encerrei a mensagem da semana passada, Deus falando assim: olha, vamos esquecer esse passado, né? Versículo 18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam o passado, mas vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não perceberam? Isso é Deus falando através de Isaías. E aí a promessa: até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Deus estava falando para esse povo que, olha, daqui para frente as coisas podem se arrumar de novo, uma vez que vocês estão me buscando, uma vez que vocês estão me adorando, me colocando como Deus de vocês. Farei uma coisa nova na vida de vocês. Independente das circunstâncias, eu abrirei uma estrada no meio do deserto. No deserto geralmente você fica sem rumo, você não sabe para onde vai, né? Porque é difícil você se guiar naquele monte de areia. Deus está falando: abrirei um caminho no deserto, e onde está vazio, onde não tem nada, eu encherei de águas, que significa vida e tudo. Isso é uma promessa para nós hoje, para a gente nos dias de hoje, nas circunstâncias que a gente está vivendo hoje. Eu acho isso assim muito, muito lindo. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouco anterior, data lá do século 9 a.C., e está no livro de 2 Reis, no capítulo 6, 7 e 8, eu vou ler alguns versículos. E esses livros, 1 e 2 Reis, eles foram escritos por ou um profeta ou um grupo de profetas, a gente não sabe os nomes deles, mas os acontecimentos, eles se encontraram e tiveram confirmações em outros fatos e tudo, por isso que a gente sabe que isso aqui tem a credibilidade, né? A credibilidade original. Mas nessa época,
vivia o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele foi aquele que deu sequência no ministério de Elias. Elias é aquele profeta que batalhou contra 400 outros profetas de Baal, né? Que juntaram o altar para vir o fogo do céu, e quando os profetas fizeram isso não veio nada. Quando Elias orou, o fogo desceu sobre o altar. Elias passou a sua capa, passou o bastão para Eliseu, que deu sequência no seu ministério. E tem algumas histórias muito interessantes na vida desse homem, de Eliseu, e uma delas eu quero destacar para vocês, ainda está no capítulo 6, é muito interessante, porque Eliseu, ele avisava, ele profetizava o que ele ouvia de Deus. Então, ele fazia o alerta para os reis. Ele falava assim, olha, Deus me revelou que os inimigos vão atacar pelo leste. E aí o rei de Israel montava uma defesa no caminho do leste e ganhava a guerra. E isso ia irritando, obviamente, os inimigos, né? E aí, num determinado momento, o rei da Síria, né, irritado com as profecias de Eliseu, ele foi para matar Eliseu. E chegou com um exército e cercou a casa de Eliseu. Eu só queria destacar esse versículo que é tão bonito, tão bonito, tão bonito. Aí eles cercaram a casa de Eliseu, e aí o ajudante do Eliseu, um cara que provavelmente um discípulo de Eliseu, ele saiu para fora da casa e viu aquele exército e voltou apavorado, falando, Eliseu, eles estão aí, tem um exército, o que a gente vai fazer? E aí Eliseu fala uma coisa tão bonita, no versículo 16 de 2 Reis, capítulo 6, ele fala assim, não se preocupe, nós estamos em maior número do que eles. Aí o rapaz assim falou, mas como assim? Né? Aparentemente nós somos 2, né? Ia ter um exército aí. Aí Eliseu orou e os olhos desse moço se abriram e ele viu na montanha cavalos e carruagens de fogo em número maior do que o exército físico do rei da Síria. Isso é uma revelação bonita para a gente, né? Profunda, porque Deus envia os seus anjos para nos proteger, né? Da mesma forma, o que aconteceu nessa época aqui acontece nos dias de hoje, né? Coisas que a gente não vê. Então, os olhos desse moço se abriram e ele viu. Bom, mas isso é só um detalhe na vida de Eliseu. Mas o ponto nosso onde a gente quer gastar um pouquinho mais de tempo é o seguinte, esse rei da Síria, Ben-Hadad, ele, num determinado momento, ele cercou a cidade de Samaria, onde vivia o rei de Israel. E esse cerco, como ele tinha muitos homens, foi um cerco muito grande, que impedia qualquer comércio, impedia que as pessoas saíssem de dentro das muralhas, porque as cidades eram cercadas por muralhas para a própria proteção, né, dos habitantes. Mas como esse exército muito grande cercou a cidade, eles não tinham como nem ir nas lavouras, nem buscar alimento nos outros povos. E aí o que aconteceu? Começou uma fome absurda, muito grande, horrível. As pessoas começaram a morrer por falta de alimentos naquele determinado momento. E a coisa foi ficando grave, gente morrendo na rua, e a fome horrorosa, e o rei não sabia o que fazer. Porque o exército era muito grande, se ele saísse ali para combater, eles iam ser mortos. Então, eles ficaram ilhados ali, isolados, né? Era um isolamento de outros povos, né? Mas eles estavam cercados, isolados, presos nas suas casas. Eu não quero fazer uma analogia com o que a gente está vivendo hoje, porque a nossa situação é muito melhor. Mas, de certa forma, eles estavam isolados, presos, não podiam sair do lugar e morrendo de fome, passando necessidade extrema. Tanto que, eu vou contar um episódio aqui, até tirem as crianças da sala, porque é muito pesado, mas assim, é só para você entender o extremo que chegou esse povo, e o extremo que, sei lá, que um ser humano pode chegar numa necessidade absurda como eles estavam, né? E, obviamente, isso aqui é de um povo de
de quase 3.000 anos atrás, então é uma outra situação, era uma outra civilização, né? Mas um dia o rei estava passeando na muralha e ele escutou uma mulher gritando, e ela estava gritando em direção a ele, né? E aí ele falou, mas o que é isso? O que você está gritando, né? E aí a mulher contou uma história horrorosa. Ela falou assim que ela tinha combinado com a vizinha dela, que no dia anterior ela entregaria o próprio filho para que elas comessem, o combinado é que no dia seguinte a vizinha entregaria o filho para elas comerem, só que a vizinha tinha escondido a criança. E aí quando o rei ouviu essa história, né? Como assim? Olha o ponto em que chegaram, né? Olha o ponto que chegaram. Quando o rei viu essa história, o que ele fez? Ele fez o que muitas vezes a gente faz. Eu preciso achar um culpado. Né? O culpado não sou eu nunca, né? O culpado é alguém. Então eu volto meus olhos para outra situação. Então o que esse rei fez? Falou, a culpa é de Eliseu, o profeta. E logo em seguida ele vai culpar Deus. Mas no começo, quando ele viu isso, o rei falou assim, que Deus me castigue, logo depois desse episódio, ele falou assim, que Deus me castigue se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, continuar sobre o pescoço dele até o final do dia. O rei falou assim, até o final do dia, a cabeça dele vai estar separada do corpo, ou seja, ele vai estar morto, né? E aí o rei mandou um assassino lá na casa de Eliseu para matá-lo, e o rei foi em seguida, porque provavelmente ele queria ver aquilo terminado, né? Mas aí quando o assassino chegou, Eliseu estava com alguns líderes numa reunião, e aí ele não conseguiu fazer nada, aí o rei chegou, né? E então o versículo 33 diz assim, enquanto falava, o rei apareceu acusando. Olha a segunda acusação do rei. Essa calamidade vem do Eterno. O que mais eu poderia esperar do Eterno? Muitas vezes a gente faz isso nas nossas vidas, né? A gente quer culpar a Deus, porque você não quer olhar para dentro de você, né? Você sabe que as coisas estão ruins, estão num grau que você perdeu o controle, e aí você precisa achar um culpado. E é exatamente o que o rei fez. Ele falou, é Deus, a culpa é de Deus, a culpa é do Eterno. E o que mais que eu podia esperar, né? Esse Deus é assim mesmo, olha como ele está agindo, né? Mas aí Eliseu se levantou naquela reunião e entregou uma promessa, uma palavra de Deus para o rei. Eliseu disse o seguinte, ouçam o que o Eterno diz, a fome acabou, amanhã a esta hora haverá comida em abundância. Ninguém acreditou nisso ali, né? O rei não acreditou nisso, o ajudante do rei não acreditou nisso, tanto que o ajudante pessoal do rei falou assim, você espera que nós acreditemos nisso? Que o Eterno vai abrir as comportas do céu e vai fazer chover alimentos sobre nós? Porque a situação era tão horrível, tão horrível, tão horrível, que eles nem o profeta anunciando o que ia acontecer, eles não acreditavam. E na realidade, a nossa história mesmo, os personagens principais dessa história vão entrar agora. Porque, olha, imagina a cena, isso tudo acontecendo quase que simultaneamente, né? No mesmo dia. Está ali o rei na casa do Eliseu entregando essa palavra, só que do lado de fora das muralhas, que entram os nossos personagens. Do lado de fora das muralhas moravam 4 leprosos, e eu já falei em algumas outras pregações, mas nem todo mundo ouviu. Naquela época, e inclusive na época de Jesus também, a lepra sofria muito preconceito. Então, quando uma pessoa adoecia de lepra, ela era obrigada a viver fora dos muros da cidade. Na verdade, eles colocavam as pessoas lá fora para morrer mesmo. Porque eles achavam que eles eram impuros, né? Então tudo que eles tocassem se tornaria impuro. Então eles expulsavam essas pessoas, tiravam delas das famílias e botavam para lá de fora da cidade. E era esse
essa vida desses 4 leprosos que viviam do lado de fora. Bom, acontece que eles estavam lá e eles começaram a fazer uma reflexão sobre a situação deles. E eu acho que essa reflexão e o que eles fizeram traz para a gente uma lição muito grande para os dias de hoje, para as coisas que a gente está vivendo hoje, mesmo que a proporção do que a gente está vivendo seja infinitamente menor do que eles estavam enfrentando. Os leprosos se entreolharam e disseram o seguinte, eles olharam para a situação deles e disseram, o que nós estamos fazendo parados aqui? Nós estamos o quê? Aguardando a morte? Eles falaram, gente, ó, vamos pensar no que está acontecendo. O que a gente está fazendo aqui nesse lugar parado? O que a gente vai ficar aqui até chegar à morte? A gente ficar fraco, não conseguir mais caminhar, nem ir atrás de nada e morrer? É isso que a gente está fazendo aqui? Aí eles fizeram uma leitura detalhada da situação deles. Eles disseram uns aos outros, se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Sabe quando você fica naquela situação, que você não sabe se você corre, se você fica? Era a situação deles. Eles estavam enfrentando uma luta absurda, fome. Então ele falou, se a gente entrar na cidade, lá já tem gente morrendo, a gente vai entrar e vai morrer. Se a gente ficar parado aqui, a gente vai morrer, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos sair do lugar, né? E aí esses homens, nessa situação tão precária, né, abaixo do precário, né, eles tomaram uma decisão. O que eles disseram uns aos outros? Então, vamos arriscar. Quer dizer, vamos fazer alguma coisa, porque parado aqui não vai acontecer nada. Vamos tomar uma atitude. Então eles disseram, vamos entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. É alguma atitude. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Que engraçado, né? Se nos matarem, morreremos. Óbvio. E aí eles disseram, nós não temos nada a perder. Quer dizer, a situação está tão ruim, que parado é o lugar onde eu não posso ficar. Alguma coisa eu tenho que fazer, alguma atitude eu tenho que tomar. E eles fizeram essa avaliação, e assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos arameus. Mas quando eles chegaram perto, eles ficaram surpresos, porque não havia ninguém lá. Eles não ouviram a promessa feita por Eliseu, a promessa de Deus feita através de Eliseu, eles não tinham escutado. Mas eles sabiam que ficar do jeito que eles estavam não ia dar em nada. Então eles foram para o acampamento, arriscaram, deram um passo importante. E aí chegando lá não tinha ninguém, estava vazio. Eles não entenderam nada, né? E o que tinha acontecido, o autor desse livro explica no versículo 6. O Senhor, né, Deus, tinha enganado o exército dos arameus com barulhos de cavalo e de um poderoso exército. Eles disseram uns aos outros, os arameus, né, que estavam lá, o rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. Então, em pânico, eles fugiram à noite, deixando para trás tendas, cavalos, jumentos e tudo o que havia no acampamento. Os 4 leprosos entraram numa tenda, comeram e beberam à vontade. Imagina, gente. A situação deles normal já era ruim. Diante daquela fome, eles estavam à beira da morte, com muita fome. Aí chegam lá aquela fartura de comida, né? E de bebida. E eles se esbanjaram. Depois, apanharam prata, ouro e roupas e as esconderam. Quer dizer, além da fartura de alimento, eles ainda conseguiram ouro, prata e roupas, vestimentas, né, para eles. E aí foram lá e esconderam isso, né? Voltaram, entraram em outra tenda, carregaram o que puderam e levaram para o seu esconderijo. Até que, depois de talvez fazer isso algumas vezes, eles disseram uns aos outros, olha, não está certo isso, né? Hoje é um dia de vitória.
E nós estamos desfrutando disso aqui tudo sozinhos. Se a gente esperar até amanhã, nós seremos descobertos e castigados. Então vamos levar a notícia ao palácio do rei. Então eles voltaram para a cidade, contaram o que tinha acontecido. Isso era no meio da noite já, porque eles foram para lá, o sol já tinha se posto. Eles voltaram no meio da noite, o rei foi acordado no meio da noite com a notícia: olha, não tem ninguém nos acampamentos, está vazio, tem comida, tem bebida, tem ouro, prata, roupas lá, né? E aí a notícia se espalhou rapidinho, né? As pessoas já ficaram sabendo rapidinho. Então o povo todo da cidade correu para o acampamento, pegou tudo o que pôde, né? Comida, bebida, ouro, tudo que eles puderam. E trouxeram para suas casas e tudo. E aí o autor de Reis revela assim, ele fala: olha, aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha predito. Olha, eu tenho a impressão que a lição dessa passagem ela é bem clara. Mas se não for, eu quero ajudar vocês a entender um pouco o que a gente pode aprender com essa lição. Cada um de nós está passando um desafio diferente nesse momento, né? Algumas pessoas até estão indo bem demais, outras mantiveram no mesmo patamar, outras estão perdendo os empregos, passando necessidade. A gente estava conversando aqui um pouco antes do culto, a gente sabe de muitos casais, a gente tem ouvido que tem acontecido muitos divórcios nesse momento, né? Então, assim, cada um de nós está enfrentando alguma dificuldade nesse momento aqui. O que esses leprosos fizeram pode nos inspirar, porque, assim, a gente está vivendo uma outra realidade. Então, pode ser que alguns de vocês estejam parados esperando as coisas se resolverem. Pode ser que alguns de vocês estão, desde o começo dessa crise, imaginando: não, mês que vem as coisas vão se ajeitar. Não, talvez a semana que vem as coisas vão se ajeitar. Não, talvez daqui 15 dias. E muitos de nós estamos parados, travados, congelados, esperando que alguma coisa aconteça e que a situação mude. A lição que a gente aprende com esses homens tão simples, é que assim, olha, eu não vou ficar olhando para tudo isso e ficar parado. Alguma coisa eu tenho que fazer, alguma atitude eu tenho que tomar. E óbvio, né? A gente está aqui numa igreja falando para pessoas que estão de alguma forma buscando a Deus. É óbvio que a gente, nesse momento, precisa ser sensível à voz de Deus, né? Para que Deus indique o caminho. Porque a promessa de Deus era essa, abrir um caminho onde não existe. Mas se a gente não sair do lugar, esse caminho não vai acontecer sozinho. Se a gente não der um passo, se a gente não ousar, se a gente não olhar para a situação e falar assim: não, eu preciso me mexer. Claro que Deus faz coisas sobrenaturais, é óbvio que Deus faz milagres, a gente sabe disso. Mas muitas vezes, na minha e na sua vida, o próprio Deus deseja que a gente tome uma atitude. É a gente que tem que buscar a Deus, é a gente que tem que buscar sabedoria em Deus, e é a gente que tem que fazer alguma coisa, é a gente que tem que acertar a nossa vida. Nós temos que tomar uma atitude. Parados é que não dá para ficar, porque se você ficar parado, você vai morrer de um jeito ou de outro, as coisas podem não caminhar de um jeito ou de outro. Então o desafio desses homens era assim: olha, eu não sei o que vai ter ali na frente, não sei, mas eu vou, porque parado aqui eu não vou ficar mais, eu preciso tomar uma atitude. Então, o que aconteceu com esses homens? A profecia de Isaías que nós lemos lá no começo, ela é feita para nós, ela pode acontecer com a gente. Na medida que você toma uma atitude, na medida que você caminha,
Deus vai abrindo o caminho à sua frente. E o que esses homens descobriram é que logo ali, não muito longe, estava o dia da vitória. E eu não estou fazendo nenhuma coisa apelativa nem nada, mas o dia da vitória representa você chegar numa situação nova, confortável. E confortável espiritualmente, emocionalmente e às vezes financeiramente também. Então, a nossa reflexão no dia de hoje é para a gente olhar para as nossas vidas e olhar com os olhos de Deus para as oportunidades que Deus está colocando diante de nós. Pode ser que Deus já está falando com você, mas você está com medo, você está se segurando, você não está saindo do lugar. Pode ser que Deus já apontou algum caminho, né? Tem tanta gente aqui querida da nossa igreja que nesse momento de dificuldade está se reinventando, gente cozinhando, gente fazendo bolo, gente fazendo coisas diferentes. São oportunidades que estão surgindo e as pessoas estão abraçando. Você não pode ficar parado. Então, do fundo do coração, meu desejo para cada um de vocês é que você olhe para a situação, ouça a voz do Senhor, né? Vê o que Deus está apontando para você e tenha a coragem de se levantar e ir. Talvez está faltando esse empurrãozinho para você. Pode ser que Deus está usando essa palavra para falar com você. Toma uma atitude. Toma uma atitude. Porque se você tem a sua vida alinhada com os princípios da palavra, alinhada com Deus, se você colocou o controle da sua vida nas mãos do Senhor, a estrada vai se abrir diante dos teus olhos. Em nome de Jesus, essa é a promessa. Você vai começar a caminhar e o caminho vai aparecer. E na medida que você caminha, na medida que você anda, na medida que você se aproxima, o que Deus tem para você está ali na frente. E, segundo a promessa, rios, né, poderão surgir de algo que está seco hoje. E foi isso que esses homens fizeram. E esse livro todo aqui, todo esse livro, eu não conheço nenhuma história nesse livro de alguém que acertou na Mega Sena e mudou a vida. Mesmo que seja uma analogia, né? Eu não conheço nenhuma história. As pessoas desse livro aqui, elas lutaram, as pessoas desse livro enfrentaram gigantes, as pessoas desse livro atravessaram o mar com as águas abertas diante deles, atravessaram desertos, passaram necessidade, passaram fome. As pessoas desse livro foram presas, as pessoas desse livro foram torturadas, as pessoas desse livro morreram, até na cruz, inclusive. As pessoas desse livro agiram, tomaram atitude. E Deus as abençoou. Essa é a parte de Deus. Essa é a parte de Deus. Quando a gente alinha nossas vidas, quando a gente segue, quando a gente dá o controle das nossas vidas para Deus, a parte de Deus é abrir o deserto para que a gente passe. É fazer jorrar rios onde há sequidão. Então eu não sei qual que é a sua situação hoje, meu irmão, não sei. Deus sabe. Eu não sei o que você tem que deixar para trás. Eu não sei se é um vício. Eu não sei se você precisa aprender a perdoar. Eu não sei se você precisa voltar a buscar a Deus. Talvez você esteja longe. Talvez você precisa se reconciliar com alguém. Talvez você precisa começar um novo negócio. Eu não sei qual é a sua situação. Deus sabe. E você sabe. O desafio é que você saia da sua zona de conforto. Tome uma atitude. Confiando naquele que é o único capaz de abrir o caminho no deserto. Conte com as promessas de Deus na medida que você alinha a sua vida com Deus. Então o desafio é, haja, levante-se da sua cadeira, saia da sua zona de conforto, tome uma atitude. E é muito provável, ou é certo, segundo as promessas que a gente lê nesse livro, que Deus jamais te abandonará, jamais deixará que você passe necessidades
básicas, né? Você não vai ter fome, você não vai ter sede, porque Deus cuida dos seus filhos. Amém? Paizinho, pode ser que essa palavra tenha encontrado alguns corações dilacerados nesse dia. Pode ser que essa palavra tenha encontrado mentes confusas, pessoas sem saber o que fazer, sem esperança. Mas Deus, que a gente possa, assim como nós vimos esses homens tão simples, esses leprosos, pessoas adoentadas, assim como a gente viu eles, Senhor Deus, olhando, avaliando a situação e tomando uma atitude, Deus, que a gente possa fazer isso, Pai. Porque compete a nós sair da nossa zona de conforto, compete a nós tomar uma atitude, compete a nós deixar, abandonar algum pecado, algum vício, alguma coisa que está nos aprisionando. Porque se a gente olhar ali na frente, Senhor Deus, com os olhos da fé, a gente sabe que o dia da vitória está logo ali, está à nossa frente. Ensina-nos, Senhor Deus, a confiar no Senhor, mas nos dá essa coragem de dar o primeiro passo, de tomar a iniciativa. E, Senhor, que a gente possa ouvir centenas, quem sabe, de testemunhos, Pai, de que pessoas que pegaram essa palavra, Senhor Deus, que é Tua, e no dia de hoje assumiram um compromisso consigo mesmas e com o Senhor, de mudar as suas vidas, de alinhar suas vidas com o Senhor e de buscar aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Eu oro inclusive por aqueles que estão sem forças para fazer essa oração, que o Senhor os fortaleça, para que em nome de Jesus, em nome do Jesus ressurreto, aquele poder que levantou o Senhor Jesus do túmulo, que ressuscitou Jesus, que aquele poder possa levantar esses meus irmãos e colocar eles de novo na batalha e os dar coragem, Senhor Deus, para enfrentar o que eles tiverem que enfrentar, confiando que o Senhor está com eles, Senhor Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. No milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração. Um milagre, eu precisava de um milagre,
Tchau, gente. Amém. Uma ótima semana para vocês. Que Deus possa fazer um milagre na sua vida, se é isso que você necessita nesse momento. Mas nós desejamos de todo o coração que Deus abra um caminho no deserto para cada um de vocês. Amém? Boa semana a todos. Isso aí.